Hebreus 5, versículo 12. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Cara, a igreja no Brasil, ela tem crescido muito. Isso é um fato. Cada vez mais a gente vê pessoas de dentro da igreja tendo uma certa relevância na sociedade, crescimentos gigantescos nas redes sociais, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito bom que líderes, cantores, pessoas influentes venham ter essa visibilidade e falar de Jesus, falar do Evangelho, falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma. Quanto mais o nome de Jesus for exaltado, vai ser melhor para as nossas vidas, melhor para o Evangelho e tudo mais. O crescimento dos evangélicos e da igreja é tão grande no Brasil que um dado de 2022 diz que mais de 31% da população, cerca de mais de 65 milhões de pessoas, são evangélicas. Mas eu te pergunto o seguinte: se tem tantas pessoas evangélicas assim no Brasil, por que o número de assassinatos só cresce, cara? Por que o número de feminicídios só cresce? Por que o número de homicídios, de coisas totalmente bárbaras, só cresce, cara? A verdade é que quando nós carregamos de fato a palavra do Senhor, quando nós carregamos de fato o verdadeiro evangelho, quando nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, cara, o reino de Deus, ele traz as boas novas, ele traz renúncia, ele traz transformação, ele faz com que as pessoas amem mais, ele faz com que as pessoas respeitem mais, ele faz com que as pessoas cada dia, cada vez, sejam mais parecidas com Jesus, cara. Então, se o número de evangélicos está crescendo, é óbvio que o número de coisas tão bárbaras deveria estar diminuindo, pelo menos em teoria. Mas a grande realidade é que, infelizmente, esse número só tem crescido em números mesmo, não na qualidade em si. Tem pessoas que não vivem o evangelho de fato, 100% na íntegra. Cara, a gente ainda tem que discutir coisas tão tolas e tão imaturas, se é ou não é errado um cristão ir num show totalmente satânico e diabólico como o da Lady Gaga, cara. Que é algo assim que é explícito, que é satânico. E as pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs, se dizem seguidoras de Jesus, ainda tentam usar a palavra para justificar que é certo, que é correto, ir num ritual satânico a céu aberto, cara. E é o que essa carta a Hebreus está falando, cara. A esta altura, a gente já deveria estar ensinando outras pessoas, mas as pessoas não alcançam um nível de maturidade espiritual, um nível de maturidade de evangelho para começarem a ensinar as outras pessoas. Elas ficam ainda se perdendo em assuntos pequenos. Elas ficam ainda se perdendo em pensamentos pequenos. Elas ainda não conseguem cumprir as coisas pequenas da palavra do Senhor. Ficam caindo em assuntos vãos que não levam, que não somam e que não agregam valor a nada.
As pessoas ainda não conseguem fazer sacrifícios que a palavra do Senhor, que Jesus nos pede. As pessoas ainda não conseguiram matar as suas próprias vontades. As pessoas ainda não conseguiram matar os seus desejos carnais. As pessoas ainda não conseguiram matar as suas vontades. Como esse trecho aqui da carta aos Hebreus está nos falando. Vamos lá, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, pela prática da palavra, pela prática da oração, pela prática do jejum, pela prática em conseguir vencer o pecado, pela prática constante de fugir dos seus desejos da carne. Por essas práticas, são capazes de distinguir entre certo e errado. Cara, como que a gente passa tempo discutindo se é certo ou errado, cara? Cristão perder seu tempo em shows que não somam e não levam a nada, cara. Para que essas coisas somam pro evangelho? Essas coisas trazem mais malefícios do que benefícios, se tiver algum benefício. Então, cara, a gente precisa para ontem deixar só de frequentar as nossas igrejas. A gente precisa de para ontem deixar de só seguir um pastor em nossas redes sociais que nós gostamos das palavras dele. E tudo isso é muito bom, cara. Tudo isso é perfeito. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós temos que passar a pegar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos cantando e, de fato, começar a viver isso. De fato, aplicar isso em todas as áreas das nossas vidas. Na área espiritual, na área sentimental, na área conjugal, na área financeira. É lindo a gente cantar que é por ele que nós estamos gastando da nossa vida. Mas nós não conseguimos deixar de ir num show por amor a ele. Nós não conseguimos praticar a palavra por amor a ele. Nós não conseguimos deixar para trás os nossos desejos carnais, a nossa antiga natureza, o nosso antigo eu, o nosso antigo homem. Nós não conseguimos deixar ele para trás por amor a ele. Nós não conseguimos. Muitas pessoas falam que seguem Jesus e podem até ter começado a seguir Jesus, mas ainda são meninos na fé. Mas ainda são meninos espiritualmente falando. Nós precisamos buscar o alimento sólido. Nós precisamos buscar o evangelho sólido. Nós precisamos buscar mergulhar de vez na palavra do Senhor e aplicar ela em todas as áreas das nossas vidas. Nós não podemos mais ficar pegando a palavra, textos isolados, versículos isolados, para defender muitas das vezes os nossos erros. Cara, tem gente que pega a palavra para defender os seus erros, para tentar justificar os seus erros. Não existe maior imaturidade espiritual do que essa. De pegar a palavra para tentar defender o pecado. Cara, a palavra nunca vai defender o pecado. O evangelho nunca vai defender o pecado. Totalmente pelo contrário. A palavra sempre vai apontar o pecado. A palavra sempre vai mostrar o pecado. Então, que a partir de hoje a gente possa, no nome de Jesus, começar a viver de fato um evangelho na íntegra. Conhecer a Deus de verdade. Cara, e isso não está ligado com o tempo. Tem pessoas que estão há 5, 10, 20, 30 anos na igreja e ainda são meninos espirituais. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e ainda assim não tiveram uma experiência de verdade, de fato, com Jesus. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja e nunca leram a Bíblia completa. Tem pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos que ainda caem em erros totalmente tolos, totalmente pequenos, totalmente minúsculos. Tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, cara, e ainda dão trabalho pro pastor.
Ao invés de ajudar o pastor a ganhar novas almas, ao invés de ajudar o pastor a ganhar vidas na área social da igreja, ao invés de ajudar o pastor a expandir as tendas, essa pessoa faz com que o pastor tenha que ficar correndo atrás dela, porque ela ainda é imatura espiritualmente falando. Porque não aplica a palavra, porque não aplica os louvores, porque não pede para o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, guiar as suas palavras, guiar as suas ações, guiar as suas atitudes. Que no nome de Jesus a gente venha ser, que nós venhamos ser pessoas, no nome de Jesus, cheias do Espírito Santo de Deus, maduras, já alimentadas, que pode comer coisas sólidas, que até o próprio Deus pode olhar para a gente e falar assim, ele está pronto, ela está pronta para ir para um próximo nível de ministério, para ir para um próximo nível de intimidade. Ela está pronta para me conhecer mais. Ela está pronta para viver novas experiências. Ela está pronta para o novo. Porque tem pessoas que Deus às vezes quer se revelar mais a ela. Deus quer levar ela para um nível de intimidade maior. Mas a pessoa ainda continua imatura. Ainda continua um bebezinho na fé. Que no nome de Jesus a gente venha se alimentar de alimento sólido. Venha se fortificar e venha ajudar o reino de Deus. E venha ajudar o evangelho romper, crescer. Venhamos somar. Venhamos de fato mudar a sociedade através do poder do evangelho. Que no nome de Jesus o Espírito Santo me ajude a viver isso. Que no nome de Jesus o Espírito Santo te ajude a viver isso. Para que no nome de Jesus a gente não venha crescer só em números, mas venha crescer em qualidade.